O dia 6 de junho de 1944 amanheceu como ponto culminante de anos de planejamento, sacrifício e produção industrial em uma escala sem precedentes. Por mais de 4 anos, a maior parte da Europa Ocidental esteve sob o controle da Alemanha nazista. No leste, a União Soviética suportava o peso esmagador da máquina de guerra alemã, e a abertura de uma segunda frente era uma necessidade estratégica absoluta para aliviar essa pressão e iniciar a libertação do continente. A operação, batizada de Overlord, representava o empreendimento militar mais complexo e ambicioso da história humana. O objetivo era claro e monumental: desembarcar forças massivas na costa da Normandia, estabelecer uma cabeça de praia segura e, a partir dali, empurrar as forças alemãs de volta para Berlim. Nos meses que antecederam a invasão, o sul da Inglaterra havia se transformado em um vasto acampamento militar. Milhões de soldados, marinheiros e aviadores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e outras nações aliadas se reuniram, treinando incessantemente para o dia que todos sabiam que estava por vir. A logística por trás da Operação Overlord era de uma magnitude difícil de compreender. A Força Naval, codinome Operação Neptune, compreendia quase 7.000 embarcações de todos os tipos, desde navios de guerra até lanchas de desembarque. No ar, uma cobertura de mais de 11.000 aeronaves estava pronta para atacar, transportar e proteger. E naquelas embarcações, aguardavam mais de 150.000 homens, a vanguarda de uma força que chegaria a milhões, prontos para o assalto inicial. Cada detalhe, desde as rotas de aproximação até os horários das marés e as fases da Lua, foi meticulosamente calculado. Mapas, fotografias de reconhecimento e relatórios de inteligência formavam a base de um plano que buscava perfeição tática. Do outro lado do canal, aguardava a chamada Fortaleza Europa, um conceito de defesa materializado na muralha do Atlântico. Sob a supervisão do marechal de campo Erwin Rommel, a costa francesa havia sido transformada em uma rede letal de casamatas de concreto, posições de artilharia, campos minados e obstáculos de praia projetados para destruir as lanchas de desembarque na maré alta. Os alemães sabiam que uma invasão era iminente, mas não sabiam exatamente onde ou quando ocorreria. Uma sofisticada campanha de desinformação aliada, a Operação Fortitude, havia convencido o alto comando alemão de que o ataque principal seria em Pas de Calais, o ponto mais estreito do Canal da Mancha. Essa manobra foi crucial para manter as melhores divisões alemãs longe da Normandia. A data original para a invasão era 5 de junho, mas o destino da operação ficou suspenso por um fator que nenhum general poderia controlar: o tempo. Uma forte tempestade no Canal da Mancha tornou o desembarque impossível, forçando o comandante supremo aliado, general Dwight D. Eisenhower, a tomar a decisão mais angustiante de sua carreira. Adiar significaria perder o elemento surpresa e as condições ideais de maré por semanas. Prosseguir poderia significar o desastre. Após uma previsão de uma breve janela de tempo melhor, na madrugada de 6 de junho, Eisenhower tomou sua decisão. A invasão seguiria em frente. Para milhares de jovens, a espera havia terminado. Eles embarcaram nos navios, enfrentando o mar agitado, com o destino do mundo pesando sobre seus ombros. Tudo estava definido para a maior invasão anfíbia da história. Contudo, em uma operação de tal magnitude, a guerra tem suas próprias regras. O plano, por mais perfeito que fosse no papel, estava prestes a encontrar a imprevisibilidade do combate, a resistência do inimigo e a força da própria natureza. Dentro do grande esquema da Operação Overlord, a costa da Normandia foi dividida em 5 setores de desembarque distintos. 2 foram atribuídos às forças britânicas e canadenses, as praias de Sword, Juno e Gold. Os outros 2, a oeste, eram de responsabilidade do Exército dos Estados Unidos, as praias de Omaha e Utah. De todos os setores, Utah era a praia mais ocidental, localizada na base da península de Cotentin. Sua escolha não foi acidental. Ela servia a um propósito estratégico fundamental e de longo prazo que era absolutamente vital para o sucesso de toda a campanha na Europa. O objetivo principal, após o estabelecimento da cabeça de praia, era avançar para o norte e capturar o porto de águas profundas de Cherbourg. A logística de uma invasão dessa escala era o fator determinante entre a vitória e o fracasso. Sem um grande porto funcional para descarregar homens, veículos, munição e suprimentos diretamente do Reino Unido e dos Estados Unidos, o avanço aliado eventualmente pararia por falta de recursos. As praias sozinhas não seriam suficientes para sustentar o exército de milhões que se seguiria à invasão inicial. Cherbourg era, portanto, a chave para a consolidação e expansão da presença aliada na França. O plano para tomar Utah Beach foi concebido como um modelo de coordenação militar. A geografia do local apresentava desafios únicos.
Imediatamente atrás das dunas de areia, o terreno era baixo e pantanoso, deliberadamente inundado pelos alemães como uma medida defensiva. Essa área alagada criava uma barreira natural, tornando o avanço para o interior extremamente difícil, exceto por um pequeno número de estradas elevadas, conhecidas como diques ou calçadas. Esses diques eram gargalos táticos. Quem os controlasse, controlaria o acesso de e para a praia. A posse dessas saídas era o objetivo mais imediato e crítico para as forças de assalto. Para superar esse obstáculo, o plano para Utah integrava de forma decisiva um assalto anfíbio com uma operação aerotransportada massiva. Horas antes do desembarque, paraquedistas da 82ª e da 101ª Divisões Aerotransportadas Americanas saltariam atrás das linhas inimigas com a missão de semear o caos, destruir posições de artilharia e, crucialmente, tomar o controle das saídas dos diques pelo lado de dentro, garantindo que as tropas que chegassem pela praia tivessem um caminho seguro para avançar. A inteligência aliada indicava que as defesas alemãs em Utah eram consideravelmente mais fracas do que em outros setores, especialmente em comparação com a vizinha Omaha. A praia era defendida pela 79ª Divisão de Infantaria Estática Alemã, uma unidade composta em grande parte por tropas mais velhas e conscritos não alemães, principalmente do leste europeu, conhecidos como os Truppen. Sua capacidade de combate e moral eram consideradas inferiores às das divisões alemãs regulares. A força de assalto designada para a praia era a 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, uma unidade experiente e bem treinada. A combinação de uma força de assalto forte contra defesas relativamente fracas, somada ao apoio dos paraquedistas de elite, levou os planejadores a acreditar que Utah seria o desembarque menos custoso do dia D. No papel, a operação era um exemplo de precisão, onde cada elemento parecia calculado para garantir um sucesso rápido com perdas mínimas. Era um plano perfeito. Contudo, antes que a 4ª Divisão de Infantaria pudesse enfrentar as casamatas e a infantaria alemãs, ela precisou confrontar um adversário muito mais antigo e indiferente aos planos dos homens, a própria natureza. O Canal da Mancha é conhecido por suas condições marítimas notoriamente difíceis, caracterizadas por algumas das maiores variações de maré do mundo e por correntes transversais de força extraordinária. A breve janela de tempo favorável prevista pelos meteorologistas de Eisenhower não significava um mar calmo. Significava apenas um mar navegável, mas ainda assim traiçoeiro. As ondas residuais da tempestade que havia forçado o adiamento da invasão ainda percorriam o canal, criando um ambiente instável e desafiador para a enorme frota de desembarque. As embarcações utilizadas para o assalto inicial, as LCVPS ou Higgins Boats, eram embarcações de fundo chato, projetadas para chegar o mais perto possível da praia. Essa característica, no entanto, as tornava extremamente vulneráveis em mar aberto, fazendo com que fossem violentamente arremessadas pelas ondas. Para os jovens timoneiros que guiavam essas embarcações, a tarefa de manter um curso preciso em meio a esse caos era monumental. A navegação dependia de bússolas simples e, crucialmente, de referências visuais na costa. E foi neste ponto que um segundo fator natural, este criado pelo próprio poder de fogo aliado, interveio de forma decisiva. Nos momentos que antecederam o desembarque, uma barragem naval massiva foi desencadeada sobre as defesas alemãs em Utah. Couraçados, cruzadores e destroyers dispararam milhares de projéteis de alto calibre contra a costa, num esforço para suprimir as posições inimigas e limpar o caminho para a infantaria. O resultado foi uma densa cortina de fumaça, poeira e cordite que pairou sobre a zona de desembarque, obscurecendo quase completamente os pontos de referência que os timoneiros deveriam usar para se orientar. A combinação desses dois elementos provou ser decisiva. Uma forte corrente lateral, fluindo de leste para oeste, começou a empurrar sistematicamente toda a frota de assalto para o sul de seu curso pretendido. Metro a metro, de forma quase imperceptível para os homens dentro das embarcações balançantes e sem visibilidade, o desvio aumentava. Os timoneiros, incapazes de ver os marcos distintos na praia, como uma casa específica ou uma determinada casamata que haviam estudado em mapas e fotografias, não tinham como perceber a magnitude do erro de navegação que estava ocorrendo. Eles mantinham o rumo indicado por suas bússolas, mas a força da corrente agia como um rio invisível, arrastando-os para longe do alvo. A primeira onda de assalto, composta por 20 lanchas de desembarque transportando as companhias IF do 8º Regimento de Infantaria, estava programada para desembarcar em frente ao setor Starry Green e Uncle Head, que davam acesso direto às saídas da praia numeradas 3 e 4. Em vez disso, essa força invisível os estava empurrando para um ponto quase 2 quilômetros ao sul. O plano, tão meticulosamente elaborado em salas de guerra na Inglaterra, já estava se desfazendo nas águas da Normandia, antes mesmo que um único soldado tivesse pisado na areia.
O primeiro inimigo do dia D não foi o fogo alemão, mas a combinação implacável da corrente e da fumaça. Às 6h30 da manhã, a hora H para Utah Beach, as lanchas de desembarque da primeira onda de assalto finalmente rasparam na areia. O som metálico das rampas de proa baixando sobre a praia da Normandia cortou a tensão da aproximação final, e centenas de homens da 4ª Divisão de Infantaria se lançaram na água fria, na altura da cintura. Eles haviam treinado por meses para este exato momento, memorizando cada detalhe topográfico de seu setor de desembarque a partir de mapas, modelos de areia e fotografias de reconhecimento aéreo. Cada soldado sabia exatamente para onde correr, qual duna usar como cobertura e qual obstáculo de praia contornar. Mas a primeira visão da terra firme foi um choque imediato e desorientador. A paisagem diante deles não correspondia a nada do que haviam estudado. Os pontos de referência cruciais, gravados em suas mentes, simplesmente não estavam lá. A casamata de concreto que deveria estar diretamente à frente, o principal objetivo inicial, era inexistente. A casa de pedra isolada, que serviria como ponto de reunião para um dos pelotões, não estava em lugar algum. As defesas alemãs visíveis eram diferentes, parecendo mais esparsas e menos formidáveis do que a inteligência havia previsto. Para os soldados e oficiais subalternos que lideravam o ataque, a confusão inicial rapidamente se transformou em uma constatação alarmante. Os mapas molhados, protegidos dentro de invólucros à prova d'água, foram abertos às pressas. Os oficiais tentavam desesperadamente conciliar a paisagem real com o terreno que deveriam estar vendo, mas a correspondência era impossível. A constatação foi rápida e inequívoca. Eles estavam no lugar errado. O desvio, causado pela corrente implacável e pela fumaça do bombardeio naval, não fora de algumas centenas de metros, como poderia ser considerado uma margem de erro aceitável. A primeira onda havia desembarcado quase 2 quilômetros ao sul de seu alvo pretendido. Em vez de chegarem em frente ao setor Starry Green e Uncle Head, que davam acesso direto aos diques de saída numerados 3 e 4, eles estavam em uma seção da praia completamente diferente, perto de uma saída secundária, a de número 2. Em uma operação militar de precisão cirúrgica, onde cada unidade tinha um objetivo específico e um cronograma rígido, este era um erro de proporções potencialmente catastróficas. O plano, um documento de centenas de páginas que detalhava cada movimento, tornou-se instantaneamente obsoleto. As unidades de engenharia de combate, que deveriam limpar caminhos específicos através dos campos minados e obstáculos de praia, estavam agora diante de uma configuração defensiva desconhecida. As unidades de infantaria, que deveriam avançar em direção a objetivos específicos no interior para se conectar com os paraquedistas da 101ª Divisão Aerotransportada, estavam desorientadas e sem um caminho claro a seguir. O elo vital entre o assalto anfíbio e as forças aerotransportadas, a pedra angular de toda a estratégia para Utah, estava quebrado antes mesmo de a batalha começar de fato. Para a liderança a bordo dos navios de comando, aguardando os primeiros relatórios da praia, o silêncio do rádio ou as mensagens confusas que começavam a chegar eram um sinal de desastre iminente. No momento mais vulnerável de toda a invasão, com os homens expostos na praia e o inimigo começando a reagir, um erro de navegação ameaçava anular não apenas o desembarque em Utah, mas criar uma falha catastrófica em toda a linha de frente aliada. Em meio à crescente desordem na praia, enquanto oficiais subalternos tentavam desesperadamente orientar suas unidades desorientadas, uma figura singular e improvável emergiu de uma das lanchas de desembarque. Era o brigadeiro-general Theodore Roosevelt Jr., filho do 26º presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Sua presença naquele local, naquele exato momento, era uma anomalia em todos os manuais de doutrina militar. Não era a imagem de um comandante de assalto que se esperaria. Aos 56 anos, Roosevelt Jr. era o soldado mais velho a desembarcar em Utah Beach naquele dia e, muito provavelmente, um dos mais velhos em toda a força de invasão. Ele não estava em plena forma física. Pelo contrário, sofria de uma artrite debilitante que o forçava a usar uma bengala para se locomover, e também de uma condição cardíaca que ele mantinha em segredo de seus superiores. Sua presença na primeira onda não foi um acidente, mas um ato de insubordinação calculada e de profunda convicção sobre a natureza da liderança. Como comandante assistente da 4ª Divisão de Infantaria, seu posto designado era a bordo de um navio de comando, de onde ele deveria coordenar as ondas de assalto subsequentes após a cabeça de praia ter sido estabelecida. Contudo, Roosevelt Jr., um veterano condecorado da Primeira Guerra Mundial que havia sido ferido em combate, acreditava firmemente que a liderança em um momento tão crítico precisava ser exercida na linha de frente, não a quilômetros de distância no mar. Ele havia solicitado repetidamente ao seu superior, o Major-General Raymond Barton, comandante da divisão,
permissão para desembarcar com as primeiras tropas. Barton inicialmente negou o pedido, considerando um risco desnecessário para a vida de um oficial general. Sem se deixar abater, Roosevelt Jr. submeteu seu pedido por escrito, argumentando que sua presença na praia seria fundamental para acalmar os nervos das tropas jovens, muitas das quais nunca haviam visto combate, e para fornecer liderança instantânea no ponto de maior confusão. Seu argumento era simples e direto. Em um desembarque anfíbio, os primeiros minutos são os mais caóticos e decisivos. Um general na praia poderia tomar decisões imediatas, adaptar o plano à realidade do terreno e transformar o caos em ação coordenada. Um general em um navio estaria dependendo de relatórios de rádio fragmentados e atrasados. Relutantemente, o general Barton cedeu, com a condição de que, uma vez que a cabeça de praia estivesse segura, Roosevelt retornaria ao seu posto de comando. Assim, naquele momento de crise, quando o plano meticuloso havia se desfeito e a confusão ameaçava paralisar o avanço, lá estava ele. Mancando pela areia molhada, apoiado em sua bengala, com apenas uma pistola como arma pessoal, Theodore Roosevelt Jr. personificava a calma em meio à tempestade de fogo e incerteza. Ele não era apenas um general. Ele era o único oficial com posto de general entre os 156 mil homens a desembarcar com a primeira onda em qualquer uma das 5 praias do dia D. Sua decisão de desafiar as ordens e arriscar sua vida ao lado dos soldados mais jovens não foi um gesto de bravata, mas uma compreensão fundamental do que era necessário para transformar um erro de navegação catastrófico na fundação de uma vitória. A chegada daquele homem, no lugar e na hora exata da maior necessidade, provaria ser o fator decisivo que mudaria o destino de Utah Beach. Com os pés firmes na areia fria e molhada, o brigadeiro-general Theodore Roosevelt Jr. e os oficiais que o acompanhavam rapidamente confirmaram a gravidade do erro de navegação. O mapa, encharcado pela água do mar, era aberto e consultado, mas a sua utilidade era limitada. A realidade no terreno não correspondia de forma alguma à geografia planejada. O som da artilharia naval aliada ainda ecoava ao longe, misturado ao fogo esporádico de morteiros e metralhadoras alemãs que começavam a responder ao assalto. Diante deste cenário de completa desorientação, a doutrina militar padrão oferecia apenas uma solução, ainda que extremamente perigosa. As tropas deveriam reembarcar nas lanchas de desembarque, retornar ao mar, reagrupar-se e tentar um segundo assalto no local correto, 2 quilômetros ao norte. Esta opção, ditada pelo manual de guerra, era teoricamente a única maneira de realinhar a operação com o plano mestre. Contudo, na prática, representava um convite ao desastre. Ordenar que centenas de homens, já expostos na praia e sob fogo inimigo, voltassem para as águas abertas seria um processo caótico e lento. As lanchas de desembarque, ao manobrar para se aproximarem da praia novamente, se tornariam alvos fáceis e estáticos para a artilharia alemã, que a essa altura já estaria ajustando suas posições. O custo em vidas seria certamente elevado. Além disso, o impacto na moral das tropas seria devastador. Recuar no primeiro momento do maior assalto da história poderia quebrar o espírito de luta dos soldados antes mesmo que a batalha principal começasse. O tempo, o elemento mais precioso em qualquer operação militar, seria irremediavelmente perdido. Cada minuto de atraso dava ao inimigo mais tempo para identificar a ameaça, mover reforços e fortalecer as defesas no ponto correto do desembarque, anulando o elemento surpresa que ainda restava. Enquanto seus oficiais mais jovens consideravam as implicações de um recuo, Roosevelt Jr. realizava sua própria avaliação, rápida e pragmática. Apoiado em sua bengala, ele se movia pela praia, observando o terreno e, mais importante, a natureza da resistência inimiga. Sua vasta experiência de combate da Primeira Guerra Mundial lhe permitia ler a batalha de uma forma que os manuais não podiam ensinar. Ele rapidamente percebeu um fato crucial. O fogo inimigo, embora presente, era notavelmente menos intenso e preciso do que o que a inteligência havia previsto para o setor de desembarque original. As defesas visíveis consistiam em posições de metralhadoras e alguns pontos fortificados, mas as grandes casamatas de artilharia e as concentrações de tropas que eles esperavam enfrentar ao norte estavam ausentes. Esta avaliação foi complementada por relatórios imediatos dos comandantes de batalhão que estavam com ele na praia. A resistência era real, mas parecia ser gerenciável. Roosevelt Jr. compreendeu que o erro de navegação, um potencial desastre, havia, por pura sorte, entregue a eles uma oportunidade tática inesperada. Eles haviam contornado o núcleo principal das defesas alemãs em seu setor. A decisão a ser tomada pesava a certeza de um recuo caótico e sangrento contra a incerteza de um avanço improvisado a partir de uma posição não planejada. Para ele, a escolha era clara. O momento exigia não a adesão rígida a um plano que já não existia,
mas a adaptação à audaciosa realidade do campo de batalha. O objetivo final não era desembarcar em um ponto específico do mapa. Era estabelecer uma cabeça de praia, avançar para o interior e destruir o inimigo. Aquele pedaço de areia, embora fosse o lugar errado, oferecia um caminho viável para atingir esse objetivo. O tempo para deliberação havia acabado. A decisão precisava ser tomada ali, naquele instante, sob o fogo inimigo. Após a rápida avaliação do terreno e da fraca resistência inimiga, a escolha para o brigadeiro-general Theodore Roosevelt Jr. tornou-se fundamentalmente clara. O momento não permitia hesitação. Diante dele estavam seus principais comandantes de regimento-batalhão, homens como o coronel James Van Fleet e o coronel Eugene Caffey, cujos rostos refletiam a mesma incerteza que paralisava as tropas na areia. Eles olhavam para seu general, aguardando uma ordem que pudesse extrair sentido do caos. A doutrina militar, o treinamento e o plano original apontavam para uma única direção: recuar e tentar novamente. Mas a experiência de Roosevelt lhe dizia que tal movimento seria um suicídio tático e moral. Com uma calma que contrastava diretamente com o som da batalha que se intensificava ao redor, ele se apoiou em sua bengala, um ponto de estabilidade física e de comando em meio à desordem. Ele não consultou o mapa novamente. A realidade diante de seus olhos era o único mapa que importava agora. Ele compreendeu que a liderança, naquele instante, não se tratava de seguir um roteiro pré-escrito, mas de escrever um novo, em tempo real, com as ferramentas disponíveis. A oportunidade apresentada pelo erro de navegação era fugaz. A fraca defesa alemã naquele ponto não permaneceria fraca por muito tempo se os americanos não agissem com velocidade e decisão. A confusão era um inimigo tão perigoso quanto as metralhadoras alemãs, e precisava ser derrotada primeiro. Virando-se para seus oficiais, sem traço de dúvida em sua voz, ele deu a ordem que não apenas salvaria o desembarque em Utah Beach, mas que entraria para os anais da história militar como um exemplo primordial de liderança adaptativa. Suas palavras foram simples, diretas e desprovidas de qualquer drama artificial. Eram a expressão pura de uma decisão pragmática e irrevogável. Ingalls, ele declara, "We'll start the war from right here." A tradução é literal e carrega todo o peso daquele momento. Começaremos a guerra daqui mesmo. Aquela única frase funcionou como um interruptor. Ela cortou a névoa da incerteza e substituiu a paralisia por um propósito claro e imediato. Não haveria recuo. Não haveria tentativa de corrigir o erro. O erro, a partir daquele instante, deixava de ser um erro e se tornava um novo plano de batalha. A ordem de Roosevelt se espalhou pela praia como uma onda de choque, passada de oficial para sargento, de sargento para soldado. A mensagem era inequívoca. O plano mudou, o avanço continua. A confusão deu lugar a uma ação focada. O desembarque não estava perdido, estava simplesmente começando de um ponto de partida diferente. Imediatamente após proferir a ordem, Roosevelt Jr. começou a implementá-la pessoalmente. Usando sua bengala tanto para apoio quanto para apontar direções, ele se tornou um verdadeiro diretor de tráfego no campo de batalha. Ele caminhou entre as tropas que chegavam, redirecionando unidades que se dirigiam para os objetivos errados, agora obsoletos. Ele ordenou que os tanques Sherman, que também haviam desembarcado no local incorreto, avançassem para o interior para dar apoio à infantaria, em vez de tentarem se mover lateralmente pela praia em direção ao local original. Ele transformou a praia de um lugar de desorientação em uma base de operações funcional. A sua decisão não foi apenas uma declaração de intenções. Foi o primeiro passo na execução de um plano totalmente improvisado, nascido da necessidade e da coragem em um dos momentos mais críticos da Segunda Guerra Mundial. A guerra, para os homens da 4ª Divisão de Infantaria, havia de fato começado, exatamente daquele ponto da areia. A decisão do general Roosevelt de improvisar em vez de recuar foi mais do que um ato de coragem. Foi o reconhecimento instantâneo de uma vantagem tática que nenhum planejador aliado poderia ter previsto. A ironia da situação era profunda e de consequências imediatas. O erro de navegação, que deveria ter sido o prelúdio de um desastre, acabou por ser o fator decisivo que garantiu o sucesso do desembarque em Utah Beach. Para entender a magnitude dessa reviravolta do destino, é preciso comparar o que aconteceu com o que estava planejado para acontecer. O plano original previa que a 4ª Divisão de Infantaria desembarcasse diretamente em frente aos setores codificados como Tary Green e Uncle Head. Esta área havia sido escolhida por sua proximidade com as saídas da praia numeradas 13 e 4, os diques vitais que conduziam para o interior. Contudo, os planejadores alemães, sob o comando do marechal de campo Erwin Rommel, também haviam identificado estes diques como os pontos mais lógicos e perigosos para um avanço inimigo. Como resultado,
Eles haviam concentrado suas defesas mais pesadas exatamente naquela região. O setor original de desembarque era dominado por uma rede de pontos fortificados, conhecidos em alemão como Widerstandsnester asterisco. Essas posições eram projetadas para criar campos de tiro cruzado, com ninhos de metralhadora MG-42, morteiros e canhões antitanque posicionados para varrer a praia e as saídas dos diques com fogo devastador. Além disso, a artilharia de maior calibre de baterias próximas, como as de Crisbeck e Azeville, tinha suas coordenadas pré-ajustadas para atingir precisamente aquela seção da costa. Se a primeira onda tivesse desembarcado no local correto, teria avançado diretamente para a boca de uma armadilha defensiva bem preparada, enfrentando uma resistência comparável, em princípio, à que causou perdas catastróficas em Omaha Beach. Em vez disso, a corrente do Canal da Mancha agiu como um guia invisível, depositando as tropas de assalto quase 2 quilômetros ao sul, em uma área próxima à saída número 2. Esta seção da praia era defendida de forma significativamente mais leve. A inteligência alemã a considerava um ponto de desembarque menos provável e, portanto, os recursos defensivos ali alocados eram escassos. Havia apenas um único ponto fortificado principal na área imediata, o WN5, que consistia em algumas posições de metralhadora e um canhão de 88 mm. Mais importante, a guarnição era composta principalmente por elementos da 79ª Divisão de Infantaria Estática, muitos dos quais eram conscritos não alemães, os chamados Truppen asterisco, cuja motivação e eficácia em combate eram notavelmente inferiores às das tropas alemãs regulares. O resultado prático foi que o erro de navegação executou, de forma não intencional, uma manobra de flanco perfeita. Em vez de um assalto frontal contra o ponto mais forte da defesa inimiga, os americanos desembarcaram em seu ponto mais fraco. A resistência inicial, embora presente, foi rapidamente neutralizada. O único canhão de 88 mm que representava uma ameaça séria foi destruído por um impacto direto do bombardeio naval. As posições de metralhadora foram suprimidas e contornadas pela infantaria que avançava com rapidez. O desvio das correntes, combinado com a fumaça que obscureceu a costa, não apenas causou o erro, mas também protegeu as tropas da observação precisa da artilharia alemã durante os momentos mais vulneráveis da aproximação. A sorte, naquele dia, havia colocado os homens de Roosevelt no único lugar ao longo de quilômetros de costa onde poderiam estabelecer uma cabeça de praia com perdas mínimas e velocidade máxima. A decisão do general de capitalizar essa sorte, em vez de questioná-la, transformou um acidente da natureza em um golpe de mestre tático. Com a decisão tomada, a presença do general Roosevelt na areia transformou-se no catalisador que converteu o caos em um avanço funcional. Sua liderança não foi exercida a partir de um posto de comando distante, mas no nível mais fundamental do campo de batalha, metro a metro, sob o mesmo fogo inimigo que seus homens enfrentavam. A visão de um oficial general, com 56 anos de idade, movendo-se deliberadamente pela praia, apoiado em sua bengala, teve um efeito imediato e tangível sobre a moral das tropas. Para os jovens soldados, muitos dos quais estavam em combate pela primeira vez, ver um comandante de sua patente partilhando os mesmos riscos serviu como um poderoso estabilizador. A confusão que ameaçava paralisar o desembarque começou a se dissipar, substituída por um senso de propósito renovado. Roosevelt agiu com uma metodologia impressionante. Ele não apenas deu uma ordem geral, mas assumiu pessoalmente o controle tático da situação, tornando-se, na prática, o diretor de tráfego de toda a cabeça de praia. Mancando de um grupo de soldados desorientados para outro, ele usava sua bengala não apenas para se apoiar, mas para apontar direções, indicar objetivos e delinear rotas de avanço. Ele interceptava oficiais subalternos, informava-os sobre a nova situação e dava-lhes ordens claras e concisas. O plano original estava obsoleto. O novo plano era simplesmente avançar para o interior a partir da posição atual, utilizando a saída da praia número 2 como principal eixo de progressão. Sua calma sob pressão era um recurso por si só. Testemunhas oculares relataram que ele parecia completamente indiferente ao perigo, movendo-se entre as explosões de morteiros e o zumbido das balas com a mesma tranquilidade com que inspecionava tropas em um campo de treinamento na Inglaterra. Sua intervenção foi crucial para sincronizar os diferentes elementos do assalto. Quando os tanques Sherman anfíbios chegaram à praia, também no local errado, Roosevelt estava lá para recebê-los. Em vez de permitir que tentassem uma manobra perigosa pela praia para alcançar o setor original, ele os direcionou imediatamente para o interior, para dar apoio de fogo direto à infantaria que avançava. Ele coordenou com as unidades de engenharia de combate, instruindo-os a limpar os caminhos em frente à sua nova posição, garantindo que os veículos e as tropas tivessem uma rota segura para sair da praia.
À medida que as ondas de assalto subsequentes chegavam, ele as recebia pessoalmente, informando os comandantes sobre a mudança de plano e integrando-os ao avanço em andamento, prevenindo que a confusão da primeira onda se repetisse. Essa liderança ativa e visível transformou o que era uma coleção de unidades desarticuladas em uma força de combate coesa. As colunas de infantaria começaram a se mover para longe da água, não de forma hesitante, mas com a confiança de quem segue um plano bem definido. A iniciativa individual, que poderia ter se perdido na desorientação, foi canalizada por uma autoridade central e confiável presente no local. O resultado foi que o avanço a partir do lugar errado começou a parecer notavelmente organizado, como se a chegada àquela seção da praia, contornando as defesas mais pesadas, tivesse sido a intenção desde o início. A coragem pessoal de Roosevelt, portanto, não foi apenas um ato de bravura, mas uma ferramenta tática fundamental. Ela restaurou a ordem, acelerou o avanço e garantiu que a oportunidade criada pelo erro de navegação fosse explorada ao máximo, antes que o inimigo tivesse tempo de entender o que estava acontecendo e reorganizar suas defesas. O impacto da decisão do general Roosevelt, combinado com a fortuita falha de navegação, pode ser medido de forma clara e objetiva através dos números. Na guerra, as estatísticas de baixas são o indicador mais brutal e honesto do sucesso ou do fracasso tático, e os resultados de Utah Beach, quando analisados, foram verdadeiramente espantosos. No final do dia 6 de junho, dos mais de 21 mil soldados da 4ª Divisão de Infantaria que desembarcaram na praia, o número total de baixas, incluindo mortos, feridos e desaparecidos, foi de apenas 197 homens. Esta cifra, embora represente uma perda trágica de vidas, constituía menos de 1% da força de assalto. Em uma operação anfíbia de tamanha magnitude, contra uma costa fortificada, tal resultado era considerado não apenas um sucesso, mas um sucesso quase inacreditável, superando as projeções mais otimistas dos planejadores aliados. Este sucesso inesperado contrastava de forma gritante e trágica com a realidade enfrentada a poucos quilômetros a leste, em Omaha Beach. Lá, as forças americanas da 1ª e da 29ª Divisões de Infantaria desembarcaram exatamente onde o plano previa, e diretamente em frente às defesas mais bem preparadas e guarnecidas por tropas alemãs experientes da 352ª Divisão de Infantaria. O resultado foi um cenário de perdas catastróficas. Nas primeiras horas do desembarque, as baixas em Omaha ultrapassaram a marca de 2.000, com algumas unidades de assalto iniciais sofrendo perdas de até 90%. A cabeça de praia em Omaha ficou perigosamente perto do colapso total durante a maior parte da manhã. A comparação direta entre as duas praias americanas ilustra de forma dramática a consequência da decisão em Utah. Enquanto em Omaha a adesão ao plano levou as tropas a um massacre, em Utah, a adaptação a um erro transformou o desembarque em um avanço eficiente. O sucesso, no entanto, não foi medido apenas pela economia de vidas. Foi medido também pelo cumprimento dos objetivos. Graças à fraca resistência inicial e ao rápido avanço para o interior, a cabeça de praia em Utah foi consolidada com uma velocidade notável. Poucas horas após o desembarque inicial, a praia estava segura o suficiente para que as ondas subsequentes de tropas, veículos e suprimentos começassem a desembarcar de forma organizada e contínua. Os engenheiros de combate limparam rapidamente os caminhos através dos obstáculos e campos minados, permitindo que tanques, jipes e caminhões se movessem para fora da praia e avançassem pelos diques que haviam sido o objetivo principal. Ao final do dia, a 4ª Divisão de Infantaria não apenas havia garantido a praia, mas também avançado vários quilômetros para o interior, cumprindo ou até mesmo excedendo os objetivos estabelecidos no cronograma original. A decisão de Roosevelt, portanto, teve um efeito cascata. Ela não apenas salvou o desembarque de um potencial desastre e de um número incalculável de vidas, mas também garantiu que a operação em Utah ocorresse com uma eficiência que seria crucial para toda a campanha da Normandia. A rápida consolidação da praia permitiu que ela se tornasse um ponto vital de entrada logística nos dias e semanas seguintes. Os números de impacto de Utah Beach não contam apenas a história de um desembarque bem-sucedido. Eles contam a história de como a liderança pragmática e a flexibilidade tática no momento mais crítico podem transformar um erro catastrófico no fundamento de uma vitória decisiva. Com a cabeça de praia em Utah consolidada com uma eficiência e velocidade notáveis, o próximo desafio tático se apresentou de forma imediata e crítica. Superar a faixa de areia era apenas o primeiro passo. A verdadeira chave para o sucesso da operação residia na capacidade das tropas de avançar para o interior e se libertar da vulnerabilidade da costa. A geografia da península de Cotentin, imediatamente atrás da praia, era o fator determinante para toda a operação. O terreno baixo, deliberadamente inundado pelos engenheiros alemães como uma barreira defensiva, transformava a paisagem em um vasto pântano,
intransitável para veículos e extremamente difícil para a infantaria. Neste cenário, o avanço para o interior dependia inteiramente de um pequeno número de estradas elevadas, construídas sobre aterros, conhecidas como diques ou calçadas. Esses diques eram gargalos naturais, canais estreitos de terra firme que o alto comando alemão previa que seriam as únicas rotas de avanço para qualquer força invasora. Como tal, as defesas mais pesadas e a artilharia pré-ajustada estavam concentradas para transformar essas saídas em zonas de morte. O plano aliado original, portanto, era uma corrida contra o tempo para tomar o controle das saídas da praia antes que os alemães pudessem organizar uma defesa intransponível. A decisão do general Roosevelt de iniciar a guerra a partir do ponto de desembarque incorreto significou que o avanço principal seria direcionado para a saída número 2, um dique que originalmente não era o foco principal do assalto. Sob suas ordens diretas, as unidades foram rapidamente reorganizadas na praia e canalizadas para esta rota. O avanço pelos diques foi uma operação metódica e coordenada, executada sob ameaça constante de fogo inimigo. Os engenheiros de combate da 4ª Divisão assumiram a liderança, avançando cuidadosamente pelo dique para localizar e neutralizar minas terrestres, arames farpados e outras armadilhas deixadas pelos defensores. Atrás deles, a infantaria do 8º Regimento de Infantaria se movia em colunas, estabelecendo segurança nas laterais da estrada elevada e eliminando os bolsões de resistência remanescentes da 79ª Divisão de Infantaria Alemã. Os tanques Sherman, que haviam saído da praia, forneciam apoio de fogo crucial, suprimindo com seus canhões as posições de metralhadoras e morteiros que ainda ofereciam resistência a partir de pontos fortificados no terreno mais seco. O progresso foi surpreendentemente rápido. Como o desembarque havia efetivamente contornado as principais concentrações defensivas alemãs ao norte, a oposição encontrada ao longo da saída 2 foi esporádica e desorganizada, em vez de uma defesa coordenada e maciça. Isso permitiu que as colunas americanas mantivessem um ritmo de avanço constante. O cronograma da operação, que parecia irremediavelmente perdido durante a confusão inicial na praia, estava sendo recuperado a cada metro de avanço. O tempo perdido na navegação foi compensado pela velocidade da progressão em terra, uma consequência direta da vantagem tática não intencional que o erro inicial havia proporcionado. Cada passo adiante pelos diques não era apenas um avanço em território francês, era um passo em direção ao cumprimento do objetivo mais urgente daquele setor: estabelecer contato com as forças aerotransportadas que lutavam isoladas mais para o interior. O sucesso do plano integrado para Utah Beach dependia dessa junção. O avanço veloz a partir da praia, impulsionado pela decisão do general Roosevelt, não era um fim em si mesmo. Ele servia a um propósito estratégico maior e mais urgente: estabelecer contato com as forças paraquedistas americanas que, desde as primeiras horas da madrugada, lutavam isoladas e em grande parte cercadas atrás das linhas inimigas. A operação em Utah Beach havia sido concebida desde o início como um plano de duas frentes, uma colaboração intrincada entre um assalto anfíbio e um assalto aerotransportado. Sem o sucesso de ambas as partes, toda a operação no setor estaria condenada ao fracasso. Horas antes do primeiro soldado da 4ª Divisão de Infantaria pisar na areia, mais de 13.000 paraquedistas da 101ª e da 82ª Divisões aerotransportadas haviam saltado na escuridão sobre a península de Cotentin. A missão deles era multifacetada e extremamente perigosa: semear o caos nas retaguardas alemãs, neutralizar baterias de artilharia que poderiam atingir a praia e, o mais crucial de tudo, capturar e manter o controle das saídas do lado interior dos diques. Eles eram a chave que deveria abrir a porta por dentro, garantindo que as tropas que chegassem pela praia não ficassem presas em uma armadilha geográfica. Contudo, os saltos noturnos foram marcados por uma severa dispersão. Uma combinação de nuvens densas, fogo antiaéreo intenso e erros de navegação dos pilotos fez com que os paraquedistas fossem espalhados por uma área muito maior do que o planejado. Muitos caíram longe de suas zonas de lançamento designadas, em pântanos inundados onde se afogaram sob o peso de seus equipamentos, ou diretamente sobre posições alemãs. Em vez de se reunirem em unidades coesas, eles se viram lutando em pequenos grupos, muitas vezes com apenas um punhado de homens, forçados a improvisar e a combater por objetivos locais como pontes, encruzilhadas e vilarejos. Enquanto a infantaria avançava metodicamente pelos diques a partir da praia, os paraquedistas enfrentavam uma situação precária. Em locais como o vilarejo de Saint-Méréglise, a primeira cidade francesa a ser libertada na invasão, eles travavam combates ferozes contra as guarnições alemãs. Em outros pontos, defendiam as saídas dos diques com munição escassa, sabendo que cada hora que passava aumentava a probabilidade de um contra-ataque alemão coordenado que poderia aniquilá-los.
A sua sobrevivência e o sucesso de sua missão dependiam inteiramente da velocidade com que as forças de assalto da praia pudessem alcançá-los. Foi o avanço rápido e inesperado da 4ª Divisão de Infantaria que tornou essa junção possível dentro do cronograma crítico. Por volta do meio-dia de 6 de junho, perto do vilarejo de Popeville, os primeiros elementos do 8º Regimento de Infantaria, que lideravam o avanço a partir da praia, fizeram um primeiro contato físico com os paraquedistas da 101ª Divisão. Esse momento marcou a fusão bem-sucedida das duas pontas de lança da operação em Utah. Não foi apenas um alívio para os paraquedistas sitiados, foi a validação de toda a estratégia para o setor. Essa junção transformou a cabeça de praia de uma faixa de areia vulnerável em uma posição consolidada e defensável, com profundidade e ligação direta com o interior da Normandia. Com as saídas seguras por ambos os lados, o fluxo de homens e material da praia para o continente pôde continuar sem impedimentos, garantindo a sustentação logística para o avanço futuro. O plano de duas frentes, anfíbia e aerotransportada, que esteve perigosamente perto de se desintegrar devido ao erro de navegação e à dispersão dos paraquedistas, foi salvo e concretizado. E isso só foi possível porque a adaptação tática na praia permitiu que a infantaria superasse seu próprio desafio com uma velocidade que compensou os problemas enfrentados por seus companheiros que chegaram pelo ar. O sucesso obtido em Utah Beach no dia 6 de junho não foi um evento isolado, confinado apenas àquela faixa de areia e aos seus arredores imediatos. Sua verdadeira importância estratégica se manifestou no impacto que exerceu sobre todo o setor americano da invasão, funcionando como uma peça de dominó que, ao cair, desencadeou uma reação em cadeia. A rápida consolidação da cabeça de praia e o avanço para o interior geraram uma pressão lateral insustentável sobre as defesas alemãs, desarticulando a resposta coordenada do inimigo e, de forma indireta, mas decisiva, aliviando a situação desesperadora que se desenrolava a poucos quilômetros de distância em Omaha Beach. A doutrina defensiva alemã na muralha do Atlântico era, por sua natureza, linear. As divisões de infantaria estáticas, como a 79ª que defendia Utah, e as unidades mais experientes, como a 352ª posicionada em Omaha, foram dispostas ao longo da costa para repelir um ataque frontal vindo do mar. Esta estrutura era forte contra um assalto direto, mas inerentemente vulnerável a uma penetração profunda que pudesse ameaçar seus flancos. O avanço rápido e profundo da 4ª Divisão de Infantaria a partir de Utah criou exatamente este cenário. Em vez de ficarem contidas na praia, as forças americanas estabeleceram uma posição firme no interior da península de Cotentin, posicionando-se efetivamente no flanco ocidental exposto de todo o dispositivo defensivo alemão que se estendia para leste. Para o alto comando alemão do 84º Corpo de Exército, responsável pela defesa daquela seção da Normandia, a situação tornou-se subitamente complexa e perigosa. A ameaça não vinha mais apenas do mar, mas também de uma força terrestre americana já estabelecida e em movimento. Qualquer unidade de reserva ou reforço que pudesse ser deslocada para conter a crise em Omaha Beach agora tinha que considerar a possibilidade de ser atacada pelo flanco ou pela retaguarda pelas tropas que avançavam a partir de Utah. Comandantes alemães foram forçados a dividir sua atenção, seus recursos e suas tropas. Unidades que poderiam ter sido enviadas para esmagar a frágil cabeça de praia em Omaha foram retidas para formar uma nova linha defensiva voltada para o oeste, para conter a incursão vinda de Utah. Este efeito foi o que aliviou, indiretamente, a pressão sobre Omaha. A 352ª Divisão de Infantaria Alemã, que infligia perdas devastadoras às tropas americanas em Omaha, não podia contar com o apoio de unidades vizinhas a oeste, pois estas estavam agora totalmente ocupadas tentando conter o avanço da 4ª Divisão. A ameaça de Utah efetivamente isolou o campo de batalha de Omaha, impedindo que os alemães concentrassem sua força de combate no ponto onde os americanos estavam mais vulneráveis. O sucesso em Utah criou uma zona de segurança no flanco ocidental de Omaha, um corta-fogo estratégico que impediu que a situação lá se deteriorasse ainda mais. O resultado foi uma desarticulação completa da resposta defensiva alemã em todo o setor americano. A capacidade de mover tropas lateralmente ao longo da costa para responder a crises foi neutralizada. A estrutura de comando foi sobrecarregada com múltiplas ameaças de direções diferentes, levando a ordens contraditórias e a uma paralisia tática. O efeito dominó estava em pleno andamento. O colapso das defesas leves em Utah permitiu um avanço rápido. Esse avanço criou uma ameaça lateral. Essa ameaça imobilizou as reservas alemãs e dividiu sua atenção, e essa imobilização impediu o reforço das defesas em Omaha, contribuindo para que as tropas americanas lá pudessem, eventualmente, superar a resistência e estabelecer sua própria cabeça de praia. O desembarque no lugar errado em Utah não apenas garantiu seu próprio sucesso com baixas mínimas,
mas também se tornou um fator fundamental e não planejado que ajudou a salvar o desembarque mais sangrento de todo o dia D. A liderança demonstrada por Theodore Roosevelt Jr. em Utah Beach não passou despercebida. Ele sobreviveu ao dia 6 de junho, mas o esforço monumental daquele dia e das semanas de combate que se seguiram cobraria seu preço final. Suas ações na praia foram imediatamente reconhecidas por seus superiores como um fator decisivo para o sucesso do desembarque. A calma com que transformou um erro de navegação catastrófico em uma vantagem tática, a coragem pessoal ao se expor ao fogo inimigo para organizar suas tropas, e a clareza de seu comando em meio ao caos foram a personificação da liderança em combate. Como resultado, ele foi prontamente recomendado para a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos, por sua bravura e destemor acima do dever. No entanto, a guerra na Normandia não terminou na praia. Após o sucesso do dia D, a 4ª Divisão de Infantaria, com Roosevelt ainda em sua função de comandante assistente, engajou-se nos combates brutais pelo interior da França. A luta pelo bocage, a paisagem de sebes densas e campos afundados da Normandia, era um tipo de guerra de atrito, desgastante e com baixas constantes. Roosevelt continuou a liderar pelo exemplo, visitando as linhas de frente com frequência para inspirar e orientar seus homens, recusando-se a permanecer em um posto de comando seguro na retaguarda. Ele partilhava as mesmas dificuldades e perigos que os soldados sob seu comando, uma prática que, embora elevasse a moral, impunha um fardo físico e mental extraordinário a um homem de sua idade e com sua condição de saúde. O que poucos sabiam era que, por trás de sua aparência robusta e de sua determinação inabalável, Roosevelt Jr. lutava uma batalha pessoal. A artrite que o forçava a usar uma bengala era apenas parte do problema. Ele também sofria de uma condição cardíaca preexistente, um fato que ele havia minimizado para garantir que pudesse permanecer em serviço ativo no campo de batalha. O estresse contínuo do combate, as longas horas sem descanso e a imensa responsabilidade de suas decisões exerceram uma pressão implacável sobre seu corpo já debilitado. Ele havia, literalmente, dedicado cada grama de sua energia física e mental ao esforço de guerra. Pouco mais de um mês após o desembarque, em 12 de julho de 1944, a tensão acumulada finalmente atingiu seu limite. Naquela noite, em seu posto de comando móvel perto da cidade de Meltz, na Normandia, Theodore Roosevelt Jr. morreu de um ataque cardíaco fulminante enquanto dormia. Sua morte foi um choque para toda a divisão. Ironicamente, naquele mesmo dia, ele havia recebido a notícia de que fora escolhido para receber o comando da 90ª Divisão de Infantaria, uma promoção que representava o auge de sua carreira militar. Ele nunca chegaria a assumir o posto. Sua medalha de honra foi concedida póstumamente, um reconhecimento de que seu heroísmo em Utah Beach foi um ato de sacrifício definitivo. Ele deu tudo de si, até o fim, e o preço de sua liderança exemplar, que salvou inúmeras vidas e garantiu a vitória em seu setor, foi, em última análise, a sua própria vida. Na história militar, a rigidez de um plano, por mais detalhado que seja, pode se transformar em uma sentença de morte. A guerra é um ambiente de caos, fricção e imprevisibilidade, onde a capacidade de adaptação frequentemente supera a perfeição do planejamento. Em nenhum lugar essa verdade foi mais dramaticamente demonstrada do que nas areias de Utah Beach, na manhã de 6 de junho de 1944. Ali, um desembarque que começou como um erro de navegação potencialmente catastrófico foi transformado, pela decisão de um único homem, em um dos sucessos mais eficientes de toda a Operação Overlord. A história daquele dia não é a história de um plano que funcionou, mas de um plano que falhou, e da liderança que soube reconhecer a oportunidade dentro do fracasso. O mapa desenhado nos quartéis generais da Inglaterra, com suas linhas precisas e objetivos cronometrados, tornou-se obsoleto no instante em que as rampas das lanchas de desembarque tocaram a areia no lugar errado. O que se seguiu foi um teste fundamental sobre a natureza do comando. A doutrina militar padrão, o treinamento de anos e a lógica do plano original ditavam uma única e perigosa ação: recuar, reagrupar e tentar novamente. Mas a realidade do campo de batalha apresentava um conjunto diferente de fatos. A resistência inimiga era fraca, o terreno era favorável e a oportunidade de contornar as defesas mais pesadas era evidente. Foi a capacidade do brigadeiro-general Theodore Roosevelt Jr. de ler esta nova realidade, de pesar o risco de um recuo caótico contra a promessa de um avanço improvisado, que definiu o curso dos acontecimentos. Sua ordem, começaremos a guerra daqui mesmo, não foi um ato de rebeldia, mas a mais alta expressão de pragmatismo tático. Ele compreendeu que o objetivo não era desembarcar em uma coordenada geográfica específica, mas sim estabelecer uma cabeça de praia e destruir o inimigo. O local onde estavam, embora não planejado, oferecia o melhor caminho para atingir esse objetivo.
A partir daquele momento, um novo mapa foi desenhado, não com tinta sobre papel, mas com o movimento das tropas na areia, com o avanço dos tanques pelos diques e com a junção bem-sucedida com os paraquedistas isolados. Este novo mapa, improvisado em tempo real, provou ser infinitamente superior ao original. Ele levou a uma cabeça de praia consolidada com perdas mínimas, um avanço rápido para o interior que cumpriu os objetivos do dia e a criação de uma pressão estratégica no flanco alemão que desarticulou a defesa de todo o setor americano. O sucesso em Utah não foi, portanto, um mero acidente de sorte. Foi o resultado da conversão da sorte em vantagem tática, um processo que só é possível através de uma liderança clara, corajosa e presente no ponto de decisão. Hoje, as praias da Normandia são lugares de paz, onde o som das ondas substituiu o da artilharia. As dunas, antes marcadas por arame farpado e trincheiras, são agora percorridas por visitantes que buscam compreender a escala do que ocorreu ali. Olhando para aquela vasta extensão de areia, é possível entender a lição final de Utah Beach. A história não é feita apenas por grandes estratégias e planos meticulosos, mas também por aqueles momentos cruciais em que a flexibilidade humana e a coragem de um indivíduo reescrevem o roteiro em meio ao caos. Naquele 6 de junho, as forças americanas desembarcaram no lugar errado para vencer a batalha do jeito certo. O mapa original, molhado e inútil na areia da Normandia, foi esquecido. No final, o único mapa que importou foi aquele traçado pela decisão de um general e pelo avanço de seus homens. E foi esse o mapa que contou.